Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre como estudar para concurso. Vou falar um pouquinho de algumas estratégias pessoais, dar algumas dicas. E ao final do vídeo, se você gostar, dá um clique logo aqui embaixo no joinha. E se quiser receber mais novidades, futuramente bastante novidade, se inscreve no nosso canal, ok? Bom, eu tenho algumas estratégias pessoais para estudar para concurso. Eu não gosto muito de estudar sem prazos. Gosto de estudar com prazos definidos. Não sei se é um pouco da herança tradicional de ensino, que você estudava antigamente para prova, né? Estudar para prestar alguma prova. Mas eu consegui criar assim uma metodologia para estudar com prazo curto, digamos assim, para algum concurso público. Logo que eu comecei a estudar, eu defini alguns métodos de organização. E na verdade eu percebi ao longo dos concursos prestados que tudo depende da organização do seu tempo e da organização dos conteúdos anteriores ao concurso. Bom, vamos falar um pouquinho dessa organização, né? Quando você resolve prestar um concurso, a primeira coisa que você tem que fazer é ler o edital. E ler o edital não é só passar o olho, não. É muito importante você se atentar para as datas, data da prova, data de pagamento, horário, local, às vezes já vem pré-definido, às vezes não, às vezes depende do número de inscritos. É muito importante você também se atentar aos requisitos para você investir no cargo que você quer. Já conheci casos de pessoas que prestaram um concurso e não tinham o requisito necessário, e aí na hora de comprovar, tiveram que assinar uma cartinha de desistência daquele concurso. Foram aprovados e tiveram que assinar essa cartinha. Então é importante que você veja isso previamente. Se esse concurso, ele vai te dar algum ponto extra, se você tiver alguma titulação. Hoje em dia os concursos estão resolvendo pedir que você entregue a titulação no dia da prova. Então você presta a sua prova e depois, logo em seguida, você já vai comprovar a titulação para somar a nota da prova. Então, por isso que é importante você se debruçar em cima desse edital mesmo. Ler atentamente, saber os horários, né? Tudo que está envolvido ali na prestação dessa sua prova. E logo em seguida, você tentar os conteúdos. Aí sim, é um trabalho mais minucioso. A primeira coisa que você tem que ver nos conteúdos é se esse concurso ele vai ter redação. Se é um concurso que vai exigir de você uma descrição, a descrição de um conteúdo numa redação, então você já vai ter que calcular tempo a menos para a prestação dessa prova, porque você vai ter o tempo da redação também. E nos estudos, na organização dos estudos, você precisa delimitar um tempo para praticar a redação. É muito importante. Mais pra frente a gente vai conversar um pouquinho sobre essa prática da redação. Mas vamos falar dos conteúdos específicos. Às vezes os editais vêm como conteúdos específicos ou conteúdos pedagógicos ou legislação, vem pré-definido. Eu gosto muito e eu me adaptei a esse método de ensino, de estudo, de dividir todos aqueles autores, todos aqueles conteúdos citados por uma área temática. Isso facilita muito na hora que eu tô lá debruçada em cima de alguma questão, eu lembrar de quem é o autor que fala sobre aquilo, qual é a linha de pensamento dele, quais exemplos na hora que eu li eu me recordo. Então é muito importante que você faça uma pesquisa prévia, né? Eu sempre fui muito curiosa, então eu sempre li muito. Alguns autores eu nem sabia, nem tinha lido obras inteiras deles, né, nos primeiros concursos que eu prestava. Mas às vezes eu já tinha lido algum artigo, ou já tinha lido alguma reportagem na internet. Então isso facilitava muito na hora de eu subdividir esses conteúdos. Por exemplo, se eu tinha lá algum autor que falava sobre o ensino da matemática na educação infantil, às vezes eu nem tinha lido Mabel Paniza ou a Katia Stocco, mas eu já tinha tido contato com
algum trecho de alguma entrevista ou de alguma reportagem delas. E isso facilitava na divisão desses conteúdos. Eu gosto muito de elaborar cronogramas. Então, se eu tenho 10 dias, se eu tenho lá 30 dias para estudar para um concurso e eu tenho uma grade bem extensa de legislação da educação, por exemplo, eu já defino um prazo legal para eu estudar essa legislação. Mas eu tenho lá 3 autores que falam sobre o ensino da linguagem na educação infantil. 3 autores é um tempo curto, você precisa de um tempo curto para estudar sobre. Então, tudo isso tem que ser bem pensado. Nunca, se por acaso você nunca ouviu falar em determinados autores, os últimos concursos estão com autores diferentes e autores assim pouco usados aqui no Brasil ainda. E qual é a dica que eu dou? Vá na internet, procure quem é esse autor, saiba um pouquinho da biografia dele, da linha de pensamento dele, para encaixar em alguma área temática que você vai subdividir os conteúdos. Nessa subdivisão, nessa pesquisa sua, você já está estudando um pouquinho. Você não precisa ler tudo aquilo na íntegra, você precisa se atentar ao que cada autor fala, entender um pouco, saber dar exemplos e saber falar sobre, né? Alguns autores, hoje eu já conheço bastante autores, mas quando eu comecei a prestar concurso, alguns autores eu nunca tinha ouvido falar. E aí, naquela pesquisa bibliográfica, biográfica, é que eu fui entender um pouquinho mais sobre. Eu acho que 50% do sucesso do seu estudo para um concurso, ele vai da organização que você teve antes da prova. Muito mais dessa organização do que de você saber de cor todo o livro, todo o conteúdo de determinado livro. Eu não gosto muito de estudar muito antes de algum concurso, não, né? Sei lá, vai ter concurso daqui 2 anos, eu vou estudar em cima dos editais, tudo. Não gosto muito disso. O que eu recomendo? Se você sabe que vai ter um concurso daqui a um tempo e você quer já se preparar, pegue alguns temas que a gente já sabe que são que sempre caem nesse concurso. E leia, mas leia como um deleite, não com obrigação. Leia pesquisando, leia sabendo sobre exemplos, leia com curiosidade e não com obrigação. Eu acredito que meses antes do concurso, a gente se organizando para um estudo, ele flui mais, ele é mais eficiente. Você consegue ter mais exemplos, você consegue lembrar desses exemplos, você consegue se organizar de uma maneira que quando chegar a data da prova, toda aquela informação ainda está sendo processada, então você consegue ali digerir melhor. Então, assim, organização, estipular um cronograma de estudo por conteúdo e tempo. Observe muito bem esse seu tempo. Como eu falei no nosso vídeo anterior, se você tem 60 dias, você vai ter que aproveitar esses 60 dias, vai ter que organizar o seu cronograma de uma maneira que você não perca. São 60 dias, hoje em dia, 60 dias para um concurso é um prazo bem considerável. Então aproveite esse tempo, veja exemplos, converse com pessoas, leia em vários portadores textuais, né? Internet, jornal, às vezes sobre aquele determinado autor. Faça algumas questões também, muito importante que eu recomendo que faça sempre da mesma empresa, porque aí você já sabe qual mais ou menos a linha de elaboração das questões de cada empresa, que elabora as provas. Então, primeiro passo é organizar. Agora, outra coisa que eu acho que sempre pega, né? Querer aprender um novo conteúdo no final dos seus estudos. Não! Se você bater o olho no edital e viu que tem conteúdo ali que você nunca ouviu falar, não deixe pro final não, tá? Na hora de elaborar seu cronograma, coloque ele entre os primeiros.
Por quê? Desculpa. Porque você vai ter tempo para perguntar para outras pessoas, pesquisar novas fontes, saber melhores informações. Bom, acredito que por hoje é só, parte 1 do nosso vídeo sobre como estudar para concurso. Tem alguns outros detalhes, mas eu acho que a gente pode deixar para conversar em outros vídeos. E lembra, se você gostou, clica aqui no nosso joinha, tá? Um grande beijo e vamos lá, rumo ao sucesso!